Você que colocou? Não. Então foi o Ian. Beleza, Thaís. Oi, Mari. Oi, se você quiser começar, podemos. Tá joia. Gente, eu peço desculpas pelo atraso hoje. Culpa minha aqui, meio doentinha. Compartilhar aqui, gente. Vocês me falam se tá tudo ok. Tudo ok? Tá, joia? Então, vamos lá. Hoje nossa aula vai ser de dermatite diária de fraldas, os diagnósticos diferenciais, né? Uma das doenças mais comuns aí do consultório do pediatra geral. Então, eu achei importante trazer esse tema para discutirmos também. A aula vai ser dividida em introdução, epidemiologia, patogênese, fatores de risco, características clínicas, diagnóstico, prevenção e tratamento e os diagnósticos diferenciais. A dermatite diária de fraldas, então, ela é a erupção cutânea mais comum em lactentes e em crianças que ainda utilizam fraldas. A característica principal da dermatite diária de fraldas é o acometimento de superfícies convexas da pele, aquelas em que tem um direto contato ali da fralda, onde a criança vai ter contato pele com urina, com fezes. Então, são nas superfícies mais arredondadas, né, para a gente lembrar. A coxa, no caso das meninas, a região de grandes lábios, dos meninos, a região escrotal. Geralmente, a dermatite diária de fraldas, sem complicações, ela vai poupar as áreas de dobrinhas ali da perna. A maioria dos casos são de dermatite de contato por irritante, ou seja, é uma dermatite que ela acontece devido ao contato com a urina e com as fezes, que são os irritantes, e não uma dermatite de contato que nós chamamos de alérgica, que ela é diferente. A dermatite de contato alérgica, ela geralmente vai acontecer devido a uma sensibilização daquele contato da pele com algum material. Então, vou dar um exemplo aqui. A lenços umedecidos, ao material da fralda. Isso, então, é mais raro de acontecer. Esses casos que geralmente nós vemos no dia a dia, de forma frequente, é uma dermatite de contato por irritante. Porém, os casos de dermatite de contato de área de fralda, ele pode não ser realmente uma dermatite por esses irritantes. Ele pode ali manifestar na área de fraldas doenças que são mais graves ou manifestação de doenças sistêmicas. Então, aquilo que a gente achava que seria uma assadura, pode ser que não seja. Por isso que é importante observar as principais características, saber o que é mais comum e como diferenciar essas dermatites dos restantes das doenças que podem também acometer as áreas de fralda. Em relação à prevalência dessa dermatite, ela é bem variável em todo mundo, porque nós temos ao redor ali das diversas populações diferentes métodos de higiene de área de fraldas, diferentes culturas, tempos de desfraudes diferentes, então, ao redor do mundo. Então, é meio difícil que estimar a prevalência real da dermatite de área de fraldas. Porém, alguns estudos já mostraram que ela acomete cerca de 10 a 20% de todos os distúrbios de pele avaliados pelo pediatra geral. O pico de incidência é de 9 a 12 meses ali de idade, porém, ela pode se manifestar logo ali nas primeiras semanas de vida. Como que acontece a dermatite diária de fraldas? Então, inicialmente, nós temos um excesso de umidade. Aquela criança que tem contato ali com a urina e com as fezes constantemente, numa área que ela é ocluída, fechada pela fralda, acaba tendo uma alteração ali do extrato córneo mesmo da pele. Juntamente com o atrito, com a maceração que é realizada ao longo do dia com aquela fralda fechada, e com as atividades de enzimas fecais que vão alterar o pH ali daquela região e uma alteração secundária do microbioma da pele, todos esses fatores vão ser responsáveis, então, por uma alteração da barreira cutânea daquela região e, consequentemente, uma maior irritação. Como eu já disse nas outras aulas, lá naquela aula de dermatite atópica, o pH da nossa pele ele é levemente ácido.
Quando você tem um aumento da atividade da enzima fecal, principalmente, e do contato com a urina, há uma alteração ali daquele pH. O pH ele tende a aumentar, ele fica mais alcalino. Então, juntamente com todos esses fatores, com a alteração de microbioma ali da pele, nós temos a propensão a desenvolver, então, as conhecidas assaduras, por uma alteração mesmo da função de barreira que aquela pele estava exercendo ali, devido a todos esses fatores externos que são adicionados quando utilizamos fralda. Quais são os fatores de risco para o paciente fazer dermatite diária de fralda? Então, uma função de barreira cutânea imatura, então os pacientes que são mais novos ali, eles tendem a fazer mais dermatite diária de fralda, por aquela pele ainda está em processo de amadurecimento. A troca de fralda pouco frequente, quadros de diarreia e de fezes crônicas, né, que vai aumentar o tempo de exposição, então, às enzimas fecais e, consequentemente, fazer toda aquela alteração que eu disse no slide anterior. A dieta, então, já foi visto que pacientes que utilizam fórmula, comparando a pacientes que fazem aleitamento materno exclusivo, eles tendem a ter mais dermatite diária de fraldas. Por quê? O pH das fezes do paciente de aleitamento materno exclusivo, ele tende a ser mais ácido. Então, ele vai alterar menos o pH da pele e fazer menos aquelas alterações que eu citei. E terapia antibiótica recente também é um outro fator de risco, por alterar mesmo o microbioma local ali, a microbiota daquele paciente, e ainda predispor à ocorrência de diarreia, que vai aumentar o contato ali com as fezes ao longo do dia. Então, quais são as características clínicas? Geralmente, os pacientes, a maior parte dos pacientes, vão manifestar dermatite diária de fraldas de modo leve. São menos frequentes aqueles que são graves e que nós vamos precisar de uma intervenção maior. Então, geralmente são eritemas localizados nas áreas convexas, né? Dá para ver nesse primeiro paciente aí de fototipo mais claro, pegando a região de nádegas, poupando a região de dobras, pegando ali raiz um pouco da coxa. E no paciente com fototipo mais escuro, esse eritema ele vai manifestar de forma um pouco diferente. Então, a gente vê que a inflamação ela está presente, só que a gente não consegue ver tanto essa área avermelhada, ela acaba ficando um pouco mais arroxeada, né? Mas significa que ele ainda tem uma inflamação ativa. Então, ela pode ser dividida em dermatite de fralda leve, que é a dessa imagem, em que nós observamos raras pápulas, apenas um eritema leve, que geralmente ele é assintomático, poupando a área de dobras. A dermatite de fralda moderada, que é um quadro com eritema um pouco maior presença de pápulas confluentes, formando placas, pode ter um pouco de descamação. E essa imagem aqui dá para a gente ver claramente. Geralmente a gente fala que a área da dermatite de fraldas, ela faz um desenho de W, que o W aí seria as áreas acometidas, as áreas convexas, e essa área de dobra ali poupada. Então, sempre lembrar que pode ser apenas uma dermatite diária de fraldas quando a gente vê esse desenho clássico aí. E a dermatite de fralda grave, que você vai encontrar, então, além de todo aquele eritema, pode ver, então, presença de nódulos, de pápulas confluentes, e geralmente é um quadro mais doloroso, que vai trazer mais incômodo aí para esse paciente. Existem algumas apresentações mais raras de dermatite diária de fraldas. Uma delas é a dermatite erosiva das fraldas de Jacquet, não sei se já ouviram falar, em que quando você tem geralmente um quadro mais arrastado, já passaram todos aqueles estágios ali que eu disse anteriormente, e aí o paciente com contato prolongado ali com a urina, com as fezes, você não conseguiu tirar o agente causador daquilo tudo, o paciente começa a apresentar exulcerações na pele mesmo. Então, são essas áreas erosivas aí, que é um tipo de dermatite diária de fraldas um pouco mais grave e mais rara. O granuloma glúteo infantil também é um tipo mais raro, em que você tem uma apresentação que ela é um pouco diferente, porque além de todo aquele eritema, aquela inflamação, há a presença de nódulos
nódulos mais eritematosos, vinhosos, violáceos mesmo, localizados nessa área de contato com a fralda. Muitas vezes o diagnóstico do granuloma glúteo infantil ele é um pouco mais difícil, muitas vezes você pode ter que recorrer até mesmo à biópsia, dependendo da dificuldade diagnósticas, e existem alguns fatores ali predisponentes. As histórias geralmente são de pacientes que utilizaram corticoides em área de fraldas ou que tiveram uma infecção por cândida associada, geralmente na evolução aí pode acontecer o granuloma glúteo infantil. E as pápulas e os nódulos pseudoverrucosos, mais raros ainda, mas é bom saber que eles existem. Geralmente são em pacientes que são acamados, ostomizados, e observem aí que realmente são pápulas com aquele aspecto um pouco mais verrucoso. Então, não são verrugas, né, reais, por isso que são pseudoverrucosos, mas são pápulas ali confluentes que lembram esse aspecto de verruga. E é um tipo de dermatite de área de fralda mais rara. Algumas complicações podem acontecer nesses pacientes, principalmente quando você tem essa dermatite da área de fralda durando mais do que 3, 4 dias e você não conseguiu resolver, aquela pele ali constantemente agredida, ela predispõe à formação de algumas complicações. A mais comum é a infecção por cândida. Então, a infecção por cândida chama a atenção algumas características. Primeiro, o tom desse eritema. Observem, gente, a diferença da vermelhidão das outras imagens que eu mostrei e dessa vermelhidão da cândida. Isso chama muita atenção, é um vermelho vivo. Outra coisa é que agora nós temos o acometimento das pregas, diferente daquele desenho em W que eu mostrei. E uma última informação que ajuda muito a fazer esse diagnóstico diferencial é a presença de pápulas satélites. Essas pápulas são as pápulas que nós encontramos aí ao redor da lesão. Observem que ela na região de nádegas, então são aquelas pápulas que ficam um pouco mais distantes das lesões, elas são chamadas de pápulas satélites, e geralmente a cândida, nós vamos observar também uma leve descamação, igual está nessa imagem. Então, todas essas características nos ajudam a pensar que esse paciente pode ter infectado ali por fungo. Essa também é uma imagem de um paciente com fototipo um pouco mais alto. Ali, além daquele eritema, né, nesse paciente, mesmo com fototipo mais alto, a gente já consegue ver um eritema brilhante ali, pegando a região de dobras. E observe a periferia da lesão, que já tem também uma descamação, além das pápulas satélites. O impetigo é uma outra complicação que nós podemos encontrar. Geralmente, a apresentação vão ser de pústulas nas áreas de fraldas ou apenas bolhas que elas mais flácidas, que elas vão se romper facilmente. Tem vezes, então, que nós não vamos nem ver aquela fase ativa da bolha, o paciente já vai chegar para a gente com esse estágio aí, nessas bolhas já rotas. E uma dica que nos ajuda a pensar em impetigo em área de fralda é o que nós chamamos desse aspecto de, depois que a bolha rompe, desse aspecto de descamação em colarete, que são essas descamações que acontecem aí na periferia das áreas rotas da bolha. E esse aspecto também parecendo de queimadura de ponta de cigarro que nós falamos, também é uma outra dica que ajuda a pensar em impetigo. Não é raro os lactentes iniciarem quadros de impetigo, que depois eles vão evoluir com lesões em mais locais do corpo, mas iniciar em área de fralda. É uma área bem típica de iniciar um quadro de impetigo. Então, essas lesões, lembrar aí, lesões que anteriormente eram bolhas ou que estão com pústulas, essa descamação em colarete e essas lesões parecendo com queimadura de ponta de cigarro. A doença estreptocócica perianal também é uma complicação que pode acontecer. Diferente ali do impetigo, que o agente mais comum vai ser o Staphylococcus aureus, na doença estreptocócica perianal é o Streptopiógenes do grupo A, e a característica é essa área de um eritema bem vivo, e ele faz uma área bem delimitada, né? Observem aí a região perianal, como que essa área está bem delimitada ali, esse eritema está bem circunscrito ali. Geralmente a queixa dolorosa, ela é bem importante nesses pacientes, principalmente para evacuação, e podem ter casos tanto do paciente quanto de familiares infectados aí, ou com infecções de repetição por faringites pelo estreptococo. Então, colher a história familiar, a história do paciente, nos ajuda a pensar aí na etiologia dessa doença. Então, também essa é uma área
acometida por doença septocócica perianal, também com eritema mais vivo e geralmente bem dolorosa. O diagnóstico, ele é clínico da dermatite diária de fraldas e algumas informações, elas são importantes para verificarmos, é realmente uma dermatite diária de fralda ou pode ser a manifestação na área de fralda de uma outra doença sistêmica? Então, é importante perguntar se tem algum sistema associado ou sistêmico, como é feita a limpeza dessa área de fralda, se o paciente ele já tem uma história de doença dermatológica, alérgica ou infecciosa. Então, por exemplo, se o paciente tem uma dermatite atópica, se o paciente tem um impetigo já em outras regiões do corpo, ou uma escabiose, então isso tudo é importante ser perguntado. Se tem uma história familiar de doenças inflamatórias da pele, como, por exemplo, a psoríase, que ela tem um caráter ali familiar, ele é importante e pode acometer lactentes em área de fraldas, e o diagnóstico pode ser difícil, porque é uma área ali que, diferente das outras regiões da pele, é uma área, como ela fica ocluída, ela pode ficar mais hidratada. Então, geralmente, nós não vamos encontrar aquelas escamas tão secas ali da psoríase. Então, o diagnóstico pode ser mais difícil. Quando tem história familiar, isso pode nos ajudar a fazer esse diagnóstico. Se houve um uso recente de antibiótico, se esse paciente ele teve exposição a doenças contagiosas e todos os tratamentos que já foram feitos anteriormente. Então, nessa parte, eu gosto de ressaltar e falar para as famílias para tirar fotos dos tratamentos, das pomadas que já foram utilizadas, porque muitas vezes eles não vão saber o nome das pomadas utilizadas, e não é raro estar no meio daquele arsenal ali, diversos usos de pomadas de corticoide. Não é tão incomum disso acontecer, dos pacientes chegarem utilizando corticoide em área de fralda, e aí com todas as suas complicações e efeitos adversos do uso crônico de corticoide. Então, a prevenção da dermatite diária de fraldas, ela acontece de acordo com 3 principais pilares, que é a troca frequente de fralda. Quando a gente está falando ali de recém-nascido, uma troca de no máximo 2, 3 horas. Depois, nos pacientes, nos lactentes, pode ser de 3 a 4 horas, sempre trocar a cada evacuação, e quando a fralda também estiver com urina, então reforçar a necessidade dessa troca frequente. O tipo de fralda utilizada, há uma discussão grande a respeito das vantagens e desvantagens de você utilizar fralda descartável, fralda de pano. As fraldas descartáveis, elas vieram aí numa tentativa de substituir a fralda de pano para aumentar a absorção, né? Sem contar a parte ali da praticidade, mas a ideia da fralda descartável é que ela conseguiria absorver mais, e aí o paciente ficaria em um menor tempo de contato com a urina e com as fezes. Porém, nos estudos clínicos randomizados já realizados, nós ainda não conseguimos ver uma diferença clara da frequência de dermatite diária de fralda quando comparamos os pacientes que utilizam fralda de pano e fralda descartável. Então, esse é um tema que ele ainda é bastante controverso. Então, independente do tipo de fralda utilizada, é importante essa troca frequente. E a limpeza de modo correto, ela também influencia muito, nós vamos discutir nos slides posteriores aqui, como que ela deve ser feita, porque ela vai influenciar diretamente ali na frequência da dermatite nessas áreas. Então, é importante frisar a importância de lavar as mãos antes e depois das trocas, trocar a fralda o mais breve possível ali, quando tiver urina ou evacuações, não esfregar para evitar dano e limpar o perino sempre de frente para trás. Tem uma tendência muito grande, né, da gente esfregar para fazer uma limpeza mais eficaz, mas quanto mais você esfrega aquela área, mais você cria esse atrito, mais você altera aquela barreira cutânea que eu disse anteriormente. Então, mais você prejudica. Então, é sempre importante frisar uma limpeza suave dessa região. Não é necessário fazer uma retirada por completo daquele creme de barreira que foi anteriormente aplicado. Então, o certo é fazer uma limpeza só onde está realmente sujo, só onde tem resíduo. Frisar para as famílias que elas não precisam tirar aquela pomada velha que está ali, a pomada da troca anterior. Limpar realmente onde realmente precisa. Se necessário, lavar com sabonete líquido infantil aquela região, dependendo do tanto que ela vai estar suja, e tentar deixar aquela região um pouco exposta
no tempo ali mesmo, tomando um ventinho naquela área, para você não ocluir juntamente com aquela umidade que você passou ali o algodão com água ou o lenço umedecido, você já fazer a oclusão, isso piora ainda mais a situação. Então, tentar deixar arejar um pouco aquela área também, ela é bem importante. E creme de barreira, ele é obrigatório em todas as trocas, de forma a prevenir a dermatite diária de fraldas? Não, não é necessário utilizar creme de barreira em todas as trocas. O que nós devemos orientar é que deve ser feita uma avaliação e uma observação individual de cada paciente. Algumas crianças, elas tendem a apresentar mais assaduras, então talvez essas crianças vão se beneficiar do uso de creme de barreira de modo mais frequente, mas algumas crianças, as famílias mesmo falam, ele nunca assou, ele quase não assa. Então, assim, não tem necessidade de utilizar em todas as trocas, tá bom? Nem em todas as crianças, de modo rotineiro. Um alerta importante a ser feito, que muitas vezes acontece o uso, do uso da nistatina com óxido de zinco, porque vem escrito ali na embalagem, né, que é uma pomada para prevenção e tratamento de assadura, e é muito comum os pacientes utilizarem de modo rotineiro a nistatina com o intuito de prevenir assaduras. Então, a gente tem essa briga aí com a indústria farmacêutica em relação a essa embalagem, porque os próprios pais falam, né, mas está escrito que é pomada para prevenir assadura, mas não é isso. Então, sempre checar qual que é o creme de barreira que está sendo utilizado e pedir para ver, porque pode acontecer, então, de estar havendo o uso rotineiro dessa medicação, e aí, quando realmente precisarmos tratar ali cândida, haver uma resistência maior ao uso dessa medicação. Aqui algumas pomadas, alguns cremes preventivos de assadura com boa composição. Existem, assim, inúmeros no mercado. Citei só alguns para vocês saberem ali. Então, é ideal que sejam cremes de assadura ali no máximo possível, sem perfume, para irritar menos ali aquela área, com uma lista de ingredientes ali mais limpa. Então, essas são algumas sugestões, mas não são só essas, tá? Existem inúmeras. E em relação ao uso de lenço umedecido, o importante é salientar para as famílias para utilizar lenço umedecido apenas nas exceções, né? De uso rotineiro ali, dá preferência para o uso do algodão com água morna e, se necessário, lavar a região com sabonete líquido infantil. Mas quando não tem jeito, né? Quando for sair de casa, quando não conseguir, existem algumas opções de lenço umedecido com uma composição melhor. Esses são apenas alguns, existem também vários no mercado. E esses lenços geralmente sem álcool, sem perfume, e evitar uma substância que ela já é conhecida por causar a dermatite de contato alérgica, que foi aquela que eu citei, que é essa substância ali, que ela chama metil isotiazolinona. Então, essa substância ela é responsável por causar a dermatite de contato, ela é um conservante dos lenços, por fazer essa dermatite de contato alérgica. Então, ali com as exposições frequentes a ela, o paciente ele é sensibilizado e pode realmente manifestar uma alergia ali a esse lenço umedecido. E aí tem famílias que utilizam lenço umedecido para tudo, né? Limpa a região de fralda, limpa a região da boca, limpa a mão. Então, não é raro acontecer no consultório pacientes que já foram constantemente expostos a essa substância e apresentar, inclusive, dermatite de contato em mãos por causa dela, devido ao lenço, utilização de lenço umedecido ali de forma errada, tá? Então, ficam essas sugestões aí, sem conflito de interesse, mas também existem outros aí com uma composição boa no mercado. Então, o tratamento, ele vai de acordo com os cuidados com a pele, que nós já citamos anteriormente, o uso de cremes de barreira. Então, quando o paciente está com uma área ativa ali de assadura, o creme de barreira ele pode ser interessante. Geralmente, os cremes ele tem como base ali o óxido de zinco, o dexpantenol, que são substâncias que vão fazer aquela camada protetora ali na pele e evitar o contato direto com as fezes, com a urina. Avaliar se esses pacientes eles estão infectados por cândida, então avaliar o uso de antifúngicos também. Aqui entra a nistatina, entra o miconazol, o clotrimazol, que pode ser utilizado também. Nos casos daqueles pacientes que tiveram complicações bacterianas, se as infecções forem locais e de pouca extensão, antibióticos tópicos podem ser utilizados, como, por exemplo, a mupirocina, pode ser de grande ajuda ali e não ser necessário sistêmico.
Porém, doenças mais extensas, mais graves, e naquela que eu disse, da dermatite streptocócica perianal, é necessário o uso de antibiótico oral, tá bom? O uso de corticoide em área de fralda, ele deve ser feito de modo muito criterioso e muito cuidadoso. Então, de rotina, nós não utilizamos corticoide em área de fralda, porque quando você oclui o corticoide, então você passou naquela região com a oclusão feita com a fralda, você aumenta ainda mais a potência desse corticoide e aumenta a absorção. Então, evitar de modo rotineiro, deixar para os casos extremamente ali que já são mais graves, que já são mais refratários a outros tipos de tratamento, e assim, uma vez ao dia, no máximo 3 a 5 dias, mas realmente evitar o uso dessas medicações, tá? Na prática clínica, praticamente não utilizamos, tá bom? Corticoide em área ali de fraldas. A literatura, ela traz uns casos graves ali, que pode ser feito, por exemplo, o uso de hidrocortisona 1% nessas regiões, mas realmente nós vamos evitar. E quando pensar que pode não ser dermatite de área de fralda, que pode não ser uma dermatite irritativa? Naqueles pacientes que apresentam apresentações atípicas, que não são aquelas apresentações clássicas que nós citamos, e que você já fez de tudo, a família já fez de tudo, e não tem melhora das lesões com o tratamento correto. Nesses pacientes que estão com quadros mais arrastados, é importante pensar que pode não ser realmente só uma dermatite de área de fraldas. E quais são os principais diagnósticos diferenciais? Vou citar alguns, existem vários aqui, mas os mais comuns. Então, a dermatite seborreica é um dos mais comuns. Geralmente, ela não vai atingir apenas a área de fralda. O paciente ele vai ter acometimento de outros locais, principalmente regiões de dobra, então, como axila, região cervical, regiões de fossa poplítea, fossa cubital, podem ser acometidas também pela dermatite seborreica. O que chama atenção é a apresentação desse eritema vermelho vivo aí. Então, pega a área de dobra também e avaliando um paciente como um todo, geralmente você vai ver essas outras áreas acometidas e até mesmo a presença de crostalacte em couro cabeludo, em região de sobrancelha, ajuda a pensar ali que não é só uma dermatite de área de fralda, mas sim uma dermatite seborreica. A idade também do paciente ajuda bastante, geralmente a dermatite seborreica, ela acontece aí até uns 8 meses de idade, mas a frequência maior são nos primeiros 3 meses de vida. Então, juntando todas as informações, nós vamos pensar que pode ser uma dermatite seborreica. Um outro diagnóstico diferencial é a dermatite atópica. Geralmente, gente, a dermatite atópica ela não acomete a área de fralda, tá? O mais frequente ela não acometer. Então, essa imagem mostra justamente isso: um paciente com lesões extensas ali de dermatite atópica, com um eritema bem importante, pegando toda a região de abdômen, raiz de coxa, mas observe que a área de fralda mesmo está poupada. Essas áreas elas podem ser mais xeróticas, mais ressecadas. O paciente pode ter prurido ali, mas geralmente a gente não vê tanto eczema de dermatite atópica em área de fralda, tá? Esse paciente é a mesma coisa. Observe, olha para vocês aí verem como que a área de fralda ela tá poupada, mesmo com tanta lesão em outras áreas do corpo. A psoríase é um diagnóstico diferencial, então, importante, como eu disse anteriormente lá, quando eu falei da história familiar, que deve ser bem coletada, porque nessas áreas, qual que é a característica clássica da lesão de psoríase? É uma placa eritematosa descamativa. Quando eu tenho essa apresentação, deve-se pensar no diagnóstico de psoríase. Então, geralmente, as escamas da psoríase são escamas bem secas, né, com esse aspecto prateado mesmo. Só que na área de fralda pode ser um pouco difícil fazer esse diagnóstico, porque aquela oclusão, aquela umidade acaba hidratando a pele ali, e o que acontece é que talvez essas escamas não vão estar tão evidentes. O que nos ajuda é essa evolução que não é típica, pacientes que têm familiares acometidos, pacientes que têm lesões não só em áreas de fralda, então que elas vão estar além da área de fraldas, vão estar em raiz de coxa, vão estar em abdômen, então isso tudo nos ajuda a pensar também em psoríase. A escabiose é um diagnóstico diferencial importante, então geralmente ela não vai estar só na área de fralda, né? A escabiose no lactente ela é caracterizada pela apresentação de pápulas, vesículas, até mesmo pústulas, geralmente acometendo palmas, plantas, isso nos ajuda bem no diagnóstico, região axilar,
e pode também acometer a área de fralda. Então, esse é um caso de um lactente que teve a área de fralda acometida. O prurido e a irritabilidade, eles costumam ser bastante importantes, então no paciente, geralmente, quando ele é muito novo, que ele não sabe coçar ali, os menores de 6 meses, a irritabilidade vai chamar bastante atenção, e a história familiar bem coletada, né, se tem outros familiares acometidos, examinar os familiares também, nos ajuda a pensar no diagnóstico de discabiose. A histiostosa de célula de Langerhans, ela é um diagnóstico muito importante de dermatite diária de fraldas. Ela faz um quadro de dermatite seborreica-like. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles são conduzidos por meses ali como uma dermatite diária de fraldas ou uma dermatite seborreica, porque ele faz exatamente um quadro de uma descamação amarelada que lembra muito a dermatite seborreica. Essa histiocytose é quando acontece uma proliferação clonal de forma anormal de histiócitos semelhantes às células de Langerhans. Eles tendem a se acumular em alguns órgãos, pode ser acúmulo só na pele, mas pode também ter o acúmulo em outros órgãos, como, por exemplo, fígado, medula. Então, é uma doença que ela apresenta um espectro importante aí de gravidade, podem ser quadros mais leves, que se resolucionam facilmente, mas podem ser quadros mais graves quando você tem um acometimento também de órgãos internos aí, que pode ser necessário tratamentos, inclusive com quimioterápicos. Então, é uma doença que ela precisa ser diagnosticada pelo seu potencial de gravidade e até mesmo morte. Então, qual que é a apresentação da histiocytose? Ela tem esse aspecto, então, de um eritema bem chamativo, de um eritema bem importante, com a presença de crostas amareladas. Alguns pacientes vão apresentar até petequias também. Essa é a apresentação bem clássica, presença de crostas hemáticas. Esses pacientes geralmente não vão ter só a área de fralda acometida, eles podem ter palmas e plantas também acometidas. E o que chama a atenção é que em algumas apresentações, nesse paciente com fototipo mais alta, fica um pouco difícil de ver, mas dá para ver que ele tem acometimento não só da área de fraldas, né? Acometimento também da raiz de coxa ali, da região do abdômen. Mas olha como que chama a atenção esse tipo de lesão. Lembra uma dermatite seborreica, mas acaba que é um eritema mais violáceo. Isso chama atenção para histiocytose de célula de Langerhans. Quando tem petequias, então, nem se fala, né? É um diagnóstico bem importante aí. Mas olha como o couro cabeludo desse lactente, ele tem crostas amareladas, mas é um quadro bem grave ali, né? De descamação amarelada. Então, é importante pensarmos nesse diagnóstico. Então, pacientes que estão sendo tratados como dermatite seborreica, mas que aquele quadro se estendeu ali por meses, não está resolvendo com tratamento tradicional, ou passou ali 8 meses de idade, está com quadro dermatite seborreica-like ainda ali, então pensar em histiocytose. E lembrar de palpar abdômen nesses pacientes, quando tem hepatosplenomegalia, vai nos ajudar ainda mais a fazer esse diagnóstico. O diagnóstico aqui, então, ele precisa ser confirmatório com biópsia, então, esses pacientes devem ser encaminhados ali para especialistas quando tem essa suspeita diagnóstica. E para encerrar, um diagnóstico diferencial importante também de dermatite diária de fraldas é a acrodermatite enteropática. Então, esses pacientes, eles têm um defeito intestinal ali na absorção de zinco. Eles vão cursar com níveis bem baixos, níveis séricos bem baixos de zinco, e a manifestação ali na pele vai ser de um quadro de dermatite, de um quadro de um eczema, que ele tem esse aspecto um pouco mais diferente. Ele faz um eczema, mas ele tem muito acastanhado. Não sei se vocês conseguem ver mesmo assim a diferença dos outros tipos que eu mostrei. Olhem a borda desse eczema, ele faz uma descamação mais acastanhada. Pode acometer as áreas de fraldas, é bem comum de acometer a face também, principalmente a região perioral. Então, a acrodermatite enteropática, ela é um defeito parcial herdado recessivamente na absorção intestinal de zinco. Então, quando nós dosamos o zinco, geralmente vem com níveis bem baixos. E, além da dermatite eritematósica, vésico-bolhosa, o paciente também pode ter um quadro de alopécia, de diarreia, distúrbios oftálmicos, retardo grave de crescimento, maturação sexual tardia, manifestações neuropsiquiátricas e infecções frequentes. Então, todas essas manifestações
são manifestações da acrodermatite enteropática. Mas eu vou até voltar mais uma vez na imagem para vocês lembrarem aí de mim quando verem algum paciente assim. Então, com esse quadro aí de uma dermatite, de uma placa eritematosa com bordas mais desenhadas. As bordas chamam muita atenção, tá, gente, da acrodermatite, esse tom acastanhado e o acometimento não só ali da área de fraldas também, mas principalmente acometimento perioral, acometimento da face, lembrar ali, então, do defeito da absorção do zinco. Então, era o que eu queria trazer para vocês hoje, desses principais diagnósticos diferenciais. Estou à disposição para dúvidas, tá? E você para a gravação pra gente? Que eu ainda não parou, não, mas tinha umas perguntas no chat, Thaís. Deixa eu olhar aqui. Alguém perguntou de hipogloss. Hipogloss. O hipogloss, ele não é uma opção ruim assim, não, tá? Ele é composto, a base dele ali é dióxido de zinco. O problema do hipogloss é a presença assim, de perfume. Então, maior e alguns parabenos, né? Hoje que a gente já tá mais nessa linha de evitar perfumes, parabenos, pensando